Opa, tá sendo gravado? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho para vocês, né? Pra gente fazer uma leitura e reconhecer os períodos da arte, tanto do Renascimento quanto do Barroco, tá, pessoal? Então, o que a gente vai observar aqui, tá? Nós estamos aqui com a obra do Giotto, tá? Giotto é um artista do período final do período gótico e o início do Renascimento. Qual é a característica de uma obra do Giotto, pessoal? O Giotto ele trabalha, né, nessa técnica de tridimensionalidade, tanto é que ele é conhecido como um artista, como um escultor-pintor, sabe? Um artista que trabalha com volumes nas obras dele. Algumas imagens no fundo são chapadas, mas em geral as obras dele têm essa relação, né, de tonalidade nas cores que vão dando volume e vão dando também características nos rostos, né? Então vai tendo gestualidade, vai tendo individualidade. Olha só as cenas, né? Onde ele coloca aqui Jesus sendo beijado por Judas. Ele é um artista que trabalha com temas, né, de afrescos dentro das igrejas bem sagrados, né? Então é um artista que tem uma relação muito forte com a arte sagrada. Olha aqui para vocês verem que ainda é um período de transição, o gótico para o renascimento, que o fundo é um fundo dourado, né? A figura ela tem ainda características que são chapadas, mas ele vai dando volumes para essas figuras, tá? Ó, então nós temos aqui as figuras, né? E nós vamos vendo essas mudanças com a questão da perspectiva, tá, pessoal? A perspectiva é essa técnica aqui, ó, que vai dando noção, igual uma mesa, né? Que você olha ela por um ponto de fuga e vai dando essa noção de tridimensionalidade, de profundidade na cena, né? Onde tem lá como se fosse um quarto dentro, né, fora, todo esquema. Então o artista começa a pensar nessa questão de luz e sombra, com técnicas de profundidade, de volume. Então o artista Giotto, tá? Aqui nós temos o autorretrato dele, é o artista precursor desta técnica, tá? Aqui está Giotto, que é do período Trecento, tá? Do início do Renascimento. Então nós temos aqui a figura dele, Giotto di Bondone, tá? Geralmente o pessoal usava os nomes deles com os locais, tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo Caravaggio, que é de Caravaggio. Então nós temos aí como nome, né, Jesus de Nazaré, eram termos usados para saber de quem que é. Hoje eu seria Carlos de Cáceres, né? Ou se eu estivesse ainda na região de Garça, Carlos de Garça. Então nós temos vários artistas. Temos um artista também famoso, tá? Que é um do período ainda depois do Trecento, que é o período Quattrocento, tá, pessoal? Que é Sandro Botticelli. Sandro Botticelli também vai trabalhar com essas imagens, olha só as características da imagem, com jogo de luz e sombra, né? Olha só a característica do luz e sombra. O rosto, né, das figuras começa a ter uma característica mais humana, não é mais aquelas figuras igual da Idade Média, né? Toda esquematizada, lembrando a arte do Egito, né? Que é aquelas figuras bem padronizadas, né, com figuras de lei da frontalidade. Aqui não, aqui se preocupa com a figura em posições, né, de jogo de luz, que dá uma noção mais realista, tá? Então nós temos aí a figura, né, de Cristo no centro, então é um quadro bem equilibrado, né, ó, temos a quantidade de figuras para o lado de cá, para o lado de lá, então é tudo bem, muito bem equilibrado nas obras de Rafael, de Sandro Botticelli, tá? Sandro Botticelli, né, ele pega diversas encomendas dele, várias religiosas e também com temas que são ligados à mitologia, tá? São encomendas dos mecenas, ó, aqui encomendas de pessoas ricas, nobres, né, e encomenda de pessoas religiosas. Então nós temos aqui um quadro também mostrando essa relação ainda, que por mais que é um período antropocêntrico, não perde, né, a característica teocêntrica, porque está em transição, né? Por mais que comece a ter a preocupação científica de técnicas e de busca pela questão da astronomia, né, da ciência, de investigar o corpo, de estudar o corpo na anatomia, vocês vão ver que os artistas, né, aqui eles também têm essa preocupação de ciência. Aqui nós temos um autorretrato de Sandro Botticelli, tá? Em um dos quadros ele coloca o rosto dele, e aqui está um dos que atormentaram ele durante esse período, que é o Frei Savonarola, que fez a fogueira das vaidades e fez ele queimar alguns quadros, achando que ele estava fazendo as coisas para o pecado, para a morte, que ele ia morrer, né? Que ia para o inferno, a alma dele. Então isso atormentou muito ele, tanto ele quanto o Michelangelo Buonarroti, tá, pessoal? Michelangelo Buonarroti é aquele artista que vocês conhecem muito bem, que está na Capela Sistina, né? Esse daqui é o Juízo Final, a capa desta obra,
né? Michelangelo Buonarroti. E olha só como ele coloca Jesus no juízo final. Como se fosse um Júpiter, né? Um Marte, um Deus sem barba, sem bigode, valorizando toda a anatomia do corpo humano, porque ele estuda a questão da musculatura. As figuras dele são bem musculosas, né? E aqui ele coloca no centro um Deus impiedoso, né? Jesus. Então é uma obra que tem bastante características do barroco, tá? Ele antecipa o barroco também. Então olha só as obras dele, né? Ele trabalha com afresco da Capela Sistina. Então é bem interessante esse trabalho dele, que ele coloca essas características com preocupação anatômica, né? Coloca muito nu dentro da igreja também, que é uma preocupação dos outros cardeais em relação ao Papa, cobrando dele, né? Essa relação que ele tem com a questão da nudez da Grécia Antiga, né? Que é um retorno da Grécia Antiga. E aqui nós temos, né, um de Orlando, que foi queimado na fogueira, né? E ele retratou também, né? Nós temos aqui retrato das figuras, né, do Michelangelo, onde pintou a Capela Sistina. Nós temos também o Rafael, que pintou junto com o Michelangelo a Capela Sistina, mas na lateral, Rafael Sanzio, tá? Ele trabalha muito com as figuras também do ponto de fuga e as perspectivas com linhas imaginárias. Aqui está um casamento, né, de figuras que estão na Bíblia, e aí ele trabalha com essa noção de tridimensionalidade, o rosto das pessoas, as figuras, né? Sempre tem uma característica diferenciada. Então, nós temos aqui Rafael Sanzio, né? Morreu muito jovem, pessoal, com 38 anos. E olha só a qualidade das pinturas dele. Eu acho fenomenal, né? Muito linda essas obras dele. Que olha só, ele trabalha aqui com a questão da composição piramidal, né? Ó, centralizando as figuras aqui no centro, duas mulheres para cá, duas crianças. Aqui sempre a natureza no fundo, né, mostrando o homem e a natureza. Então, o quadro renascentista, você vai ver essa relação do local, né? Então, Leonardo da Vinci, Rafael, né, Sanzio. Então, você vai vendo as regiões onde eles estão vinculados, ou então um cenário onde mostra bem essa simetria, né, dividida. Olha só, nessa outra obra. Então, nós temos obras fantásticas dele, como a Escola de Atenas, né, que são obras que mostram essa questão da preocupação com a perspectiva, tá, pessoal? Então esse artista, eu acho ele um dos melhores artistas, né? Tanto é que ele foi um dos pupilos do Papa Júlio II também, e um dos ciúmes que o Michelangelo teve em relação à arte dele. Tanto é que ele achava que as obras dele eram boas porque o Michelangelo estava pintando lá e o Rafael estava copiando dele. Ele acusou ele de copiar as técnicas dele. Nós temos um artista bem polêmico, pessoal, que é Jerônimo Bosch, tá? Ele fica nos Países Baixos. E ele tem uma característica bem interessante, que ele era um artista que já tinha uma situação financeira que não dependia tanto de vendas, que ele faz obras, né, bem ligadas ao surrealismo, com fantasias, olha só, as paisagens no fundo, e ele coloca ali cenas meio que demoníacas, mostrando o pecado, né, olha só, a gula, né, ele coloca as vaidades, a igreja também, ele critica. Então esse artista, né, ele vai ser um dos artistas que vai mostrar, que só temos só um desenho dele, vai mostrar toda essa preocupação que a igreja também ela vem cometendo em relação aos pecados também, a gula, a ganância, e é um dos motivos que um dos pensadores, né, e um dos religiosos, que é o Martim Lutero, vai usar como pretexto, assim como Savonarola, que também vai criticar a igreja, vai ser queimado, assim como ele criticava os artistas, e vai criar, né, o protestantismo, né? E aí vai surgir depois a Contra-Reforma, tá? Nós temos aqui, só para terminar, o Renascimento com Leonardo da Vinci, olha só, sempre paisagens no fundo, né? Por mais que tenha uma figura escura, técnica do esfumato, né? Olha só a relação, né, das técnicas dele. Ele usava tinta óleo, aqui se destacou na tinta óleo, e demorava mais tempo a tinta para secar, então dava para dar mais ainda qualidade na questão da figura ficar mais humana, né? A figura ficar mais tridimensional. Então é uma figura que tem um aspecto tridimensional num espaço bidimensional. Olha só, um 3D, ilusão, igual a gente tem hoje nos computadores, no videogame, né? Então aqui nós temos outra Madonna com a criança, né? As crianças com características meio de adulto, né? Mas é um artista que vai trazer a ciência, né? Estudos em relação ao corpo humano, vai dissecar mais de 30 cadáveres. Aqui também aquela figura que eu falei da composição triangular, né? Mostrando aqui o primo de Jesus, né? O João Batista e Jesus. Aqui a Santa Ana e Maria. Então mostra aqui Santa Ana nas cavernas, né?
uns rochedos. Aqui nós temos uma obra que lembra bem o Leonardo da Vinci, né? Para quem conhece o Velho Barreiro 51, né? Velho Barreiro, vocês vão ver que parece bem aquela imagem que tiraram de lá, né? Então, eu espero que vocês também gostem de Leonardo da Vinci, que tem uma importância muito grande na arte. Agora, no Barroco, tá? A arte do Barroco, para a gente reconhecer a arte do Barroco, a gente vai ver que ela é mais escura, pessoal. É uma arte mais escura, mais carregada, mais exagerada. Esse daqui é Michelangelo Caravaggio, não é Michelangelo Buonarroti do Renascimento. Olha só como é que é a característica da arte, né? Ela tem um fundo, a obra do Barroco sempre tem um fundo bem escuro, é quase que um teatro, né? As cenas de obras deles, desse período, é uma encenação teatral, não tem aquela paisagem que vocês viram lá na obra do Renascimento, né? Tem jogos de luzes artificiais, as figuras são figuras bem parecidas com as pessoas reais, né? Modelos de pessoas pobres, comuns. Então aqui é um jogo de luz e sombra bem destacado, né? Pouca luz e muita sombra, né? Então é um dualismo no período também que vai existir a Contra-Reforma, que vai ser usada como forma de combater a reforma protestante dos evangélicos que vão surgir, né? Então nós temos aqui, ó, característica dessa arte, né? Figuras bem humanas, gestos, né? A gestualidade das expressões faciais, da mão, sempre vão dando informação do que a cena está querendo passar. Então vai ser uma arma que a Igreja Católica vai usar para trazer os fiéis novamente, né? Vai colocar cenas bem carregadas, né, de informações. Aqui o Caravaggio faz uma obra bem polêmica da morte de Maria, né? E ele coloca ela com a barriga grande, com os pés roxos, a boca. Ele pega uma cena de uma prostituta que foi afogada na região e faz no lugar da cena da santa. E ele é criticado, o convento não paga essa obra, tá? Um comerciante que depois compra ela. Mas olha só, né? Esse exagero de tecidos aqui em cima, muitas figuras, não tem uma composição mais simétrica. Ela é diagonal agora, né? Tem uma composição diagonal. Então ela foge bastante, por isso que chama barroco, que é pérola imperfeita, tá? Ou pérola irregular. Essa daqui é um autorretrato do Caravaggio, quando era mais jovem, né? Ele fazendo papel de Baco, né? E aí ele coloca as frutas podres, né? Mostrando essa questão do exagero. E a cena dele, né? Mostrando também a questão da natureza morta, que é uma das técnicas que são bem vendidas para esses comerciantes, que é para enfeitar as frutas caras, que não era qualquer pobre que tinha laranja em casa, frutas, né, de regiões distantes, que eram trazidas pelas embarcações, né, dos navios. Então isso mostrava uma certa ostentação ter esse tipo de fruta. Então por isso que tinha muita natureza morta essa pintura. Esse artista é Rembrandt, nós temos Velázquez também, Rembrandt. Olha só a cena, como eu falei, do Barroco, né? A cena é bem escura, o fundo é escuro, né? Aqui nós temos uma composição que não tem mais aquela figura central, né? Mas ela tem todo um discurso, né? de gestualidade, teatral, parece uma cena de teatro aqui, ó, né? Luzes artificiais, é uma característica do Barroco. Então vocês estão vendo aqui que por ser emocional as obras, elas começam quase que a antecipar o expressionismo na arte. Por quê? Porque as pinceladas não tem mais aquele rigor, né, da linha delimitada, né? Ela tem agora pinceladas, então ela mostra mais sentimento na obra e um realismo muito forte, né, na figura mais carnal, a figura mais sentimental. Então é um período que vocês vão ver que ele vai trazendo, né, essas características diferenciadas do Renascimento, tá? Então Rembrandt vai fazer diversos retratos dele também. É um artista que tem muitos retratos. Alguns acham que por não ter condição financeira de estar contratando modelo, ele fazia os seus retratos. É como se eu gostasse de ficar postando selfie hoje no Facebook. Ele fazia muito isso. Pintou várias fases da vida dele, desde jovem até a sua morte. Até ficar velhinho ele fez esses retratos, né? E o Rembrandt também se inspirou, né, na obra do Caravaggio, que é um artista que inicia o Barroco, né, com essa característica. E é muito encomendado as suas obras no Barroco, tá? Então, Barroco, ó, lembrou da cena escura, cena teatral, gestualidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado para ver as características. Estou aqui, né, com uma máscara meio barroca, com um fundo escuro e os olhinhos destacando para vocês aprenderem um pouco e conhecer um pouco de arte. Tchau para vocês. Próxima aula a gente vai falar depois sobre o neoclassicismo e o romantismo. Tchau, tchau.